Mostra para mim essa cena aqui terrível que eu vou dividir com vocês. Bom, é a imagem de um garotinho, 4 anos de idade. Eu não sei se vocês conseguem perceber, mas aqui, ó, você vê que o garotinho está com o rosto completamente deformado. Por que ele está com esse rosto deformado? Dá para ver? Isso, congela aí, Gerard. Isso, aqui, ó, perfeito. Você sabe, né? Olho roxo de um lado, olho roxo de outro. Pagliani, mas o que aconteceu? A história de violência dentro de um âmbito familiar. Um padrasto pegou uma sandália e simplesmente bateu nessa criança de 4 anos de idade. Só que olha os hematomas no rosto aqui, ó. E não só isso. Não foi só a criança de 4 anos. Ele também fez isso com o irmãozinho dele lá, de 7 anos. Ou seja, o cara pega uma sandália e simplesmente sai batendo nessas crianças. Esse aqui é o de 7 anos. Talvez com o efeito que a gente colocou, você não consiga ter a noção. E aí que entra uma história, né? Como envolve menores de idade e a gente não tem o interesse de explorar simplesmente o que aconteceu com essa criança, mas o nosso intuito aqui é mostrar o fato e para que isso corra para as autoridades, juízes, promotoria, seja lá o que for, porque essas coisas não podem ficar impunes desse jeito. Não é assim que se corrige uma criança por mais travessura que ela faça, não nessas condições. Porque isso acaba sendo uma violência desproporcional, né? Desproporcional. E o que você vê aqui, ó, agora é o choro do pai. Porque para você entender, congela um pouquinho a imagem aí, Gerard, só para o pessoal de casa poder entender. Pai e filho. O filho não mora com o pai, o filho mora com a mãe. E o padrasto fez isso em decorrência de algum comportamento que a criança teve. E quando o pai teve ciência disso tudo, essa foi a reação dele, de ira, de revolta. E aí eu faço a pergunta para vocês que estão em casa. Vamos supor que você tem um filho de 4 anos e de 7 anos. Você se separa desse relacionamento. Aí, de repente, você descobre que o padrasto, que ele está morando na casa da mãe, faz isso com o seu filho. Qual é o sentimento que você tem? O que você pensa? Não dá vontade de voar no pescoço? Não dá vontade de você ir lá e resolver as coisas? Né? Ninguém tem sangue de barata. E eu não estou falando que tem que fazer. Eu estou falando que é o sentimento do ser humano numas condições como essa. É um absurdo. É inadmissível alguém pegar uma sandália e bater tanto no rostinho de uma criança que a criança não consegue nem abrir os olhos. Antes de chamar a reportagem da Ludmila, e eu acho que você em casa aí deve estar revoltado, mas eu quero ouvir a opinião de vocês. Deixa eu só ler algumas mensagens, ô Gentil, aí a gente já chama aqui, né? Renato do Ipiranga, por exemplo. Olha lá. Aí ele fala assim, essas mulheres, né, tem que arrumar esses padrastos, né, dentro de casa. A gente não sabe qual é a real situação, né, Renata? Mas o Renato do Ipiranga, aqui em Ribeirão Preto. Mas você tem razão. A mulher tem que tomar cuidado com o cara que ela se relaciona, né? Pagliani, esse cara não serve para ser pai, né? Ele, na verdade, não é pai, ele é padrasto, né? Dominguinhos aqui de Porto Ferreira. Bom, antes que alguém fale alguma coisa, a culpa de ter feito essa agressão foi do homem, o padrasto. Se a mãe, por alguma razão, sabia das agressões e não fez nada, antes, ela também, né, pode sofrer com isso. Agora, pode ser também informação que a polícia está verificando, é que essa mulher também sofria violência. Então, assim, antes de culpar a mulher, cuidado, porque muitas vezes é aqueles casos que a gente sempre traz aqui. A mulher acredita que ela está se relacionando com um cara bacana e, de repente, esse cara bacana começa a agredir ela, agredir o filho, agredir a família inteira. E a mulher, muitas vezes, se sente acuada de conseguir separar.
Então, cuidado aos julgamentos. O que eu vou me ater aqui é único e exclusivamente nesse cara, nesse monstro que fez isso. E essa mulher, se ela sofre toda essa violência, ela precisa de amparo, ela precisa de ajuda. Que é esse cara aí, não é, ô Gentil? Não é esse cara que fez isso aí? Olha, esse que é o padrasto, ó. Esse aí, ó. Pagliani, boa noite, Porto Ferreira. Esse cara não sei, é que eu acabei de ler. Mais uma aqui antes da gente só chamar a reportagem. Pagliani, aqui, ó. Deixa eu ver quem mais escreve para mim aqui. Tem coisa que eu não consigo nem ler no ar, para vocês terem uma ideia. Vamos fazer o seguinte, traz a nossa reportagem da Ludmila Osório, que inclusive conversou com algumas pessoas da família e vai contar toda essa história para você. Conversou com a mãe, inclusive, com a mãe desse garotinho que acabou sofrendo toda essa violência. Põe a reportagem no ar, vamos lá. Carolina diz que não quer mais saber do companheiro. Que ele paga o que ele fez com meus filhos. Ela falou com a nossa equipe logo depois de deixar a delegacia. Teve que explicar para a polícia por que os filhos estavam assim, com hematomas nos olhos e outros ferimentos no rosto. As crianças de 4 e 7 anos foram agredidas por este homem, que é padrasto. O menino mais novo ficou tão machucado que não conseguia abrir os olhos. A mãe disse que chegou do trabalho na madrugada e percebeu os ferimentos nas crianças. O padrasto tentou esconder os hematomas com maquiagem, mas a mãe percebeu. Eu cheguei, aí eu vi ele, eu fui cobrir as perninhas dele, ele tava tudo roxo com maquiagem na cara. Aí eu achei que ele tava morto, eu balancei ele fez assim, assustado. Carolina conta que questionou o companheiro. Eu falei, que é isso? Aí ele falou assim, ó, ele caiu, ele estava soltando pipa, ele caiu. Aí eu falei pros dois se eles caiu mesmo, eles falou que caiu, acho que ele estava com medo. A mãe levou os filhos até o hospital. Ele falou pra mim ficar de observação, que tinha uma fatura onde estava roxo. Aí eu fiquei lá, e depois eles deu alta, eu vim embora. No outro dia, a família do pai biológico de um dos meninos viu o que tinha acontecido e decidiu denunciar o caso. Bateu muito, eu quero que ele pague tudo que ele fez com meu filho, eu quero que ele pague. A mãe das crianças está na casa de uma amiga. Diz que logo depois do que aconteceu, o padrasto sumiu. A gente já caçou ele em todos os lugares, fui até com os caras lá onde que a gente morava. Você não sabe onde ele está? Não. Carolina mostra a sandália usada nas agressões e afirma que também já foi agredida pelo companheiro. Ele me batia às vezes. Por quê? Ciúmes, besta. Não podia fazer nada. O caso foi registrado na Polícia Civil como lesão corporal grave. Além da mãe, outras pessoas devem prestar depoimento nos próximos dias. Os investigadores foram até 3 endereços onde o padrasto poderia estar, mas ele não foi encontrado. A mãe, que por enquanto está sem as crianças, diz que vai lutar para ter os filhos de volta. Lógico, é meu sangue. E você está com medo das pessoas, porque as pessoas estão revoltadas com você, falando que você... Sim, fica jogando as coisas que eles não sabem, né? Você está com medo? Não tô com medo não, mas não tenho medo deles não. Eu tenho que estar preocupada com meus filhos. Vocês estão entendendo o comentário que eu fiz anterior aqui, antes de chamar a reportagem? Cuidado, pessoal, não julgue a mulher, sabe, ela pode ter tido as falhas dela, tudo bem, ela pode ter tido a falha, mas você acabou de ouvir ela falando que ela também sofria a violência desse cara. Então é o seguinte, aonde é o pega? O pega é em cima desse cara aí, né? O pega é em cima desse cara. Olha o que ele fez, olha a imagem dele aí, ó. Olha a imagem dele aí. Inclusive, a informação que nós temos é que o delegado, o doutor André Baldock, ele é super competente, um cara sensacional lá em Jardinópolis, saiu à procura desse cara, foi em 3 endereços para ver se conseguia localizar, o cara vazou, o cara sumiu, o cara desapareceu, né? Na hora de ser macho e bater na mulher, que eles se acham macho, né? E depois não arca com a consequência então, né? Bateu nas crianças, vai para a delegacia, olha no olho do delegado e fala o que você fez. Né? Por que fugiu? Por que está escondido? Não é macho? Não é homem? Quer dizer, sabe, é homem para algumas coisas, né? Para outros parece rato, porque aí o cara se esconde. E o delegado está na caça dele. Inclusive, né? Todo o inquérito está sendo montado sobre isso. E eu não sei não, hein? Não sei não se esse cara não se aparece. Pega um advogado e vai direto para a delegacia, meu amigo.
Porque senão é bem capaz que o delegado vai dar uma cadeia para você. Porque se ficar na mão de um juiz aí, duvido pelas condições que você fez. Volta lá a imagem da criança de novo, com o olhinho todo roxo. Uma criança de 4 anos não consegue nem abrir o olho, gente. Ó, eu peço desculpas para vocês por dividir essa imagem tão forte. Eu sei que dói. Para quem é mãe, para quem é pai, dói. Mas nós não estamos fazendo aqui um jornalismo de brincadeira. Eu preciso tocar as autoridades e preciso fazer com que você aí, que saiba onde está esse cara, faz uma denúncia para a polícia. Porque se esse cara fez isso com essa mulher, ele vai fazer com todas que ele vai se relacionar. Ele vai bater assim que ele achar, né, que o comportamento não está adequado para ele. E esse cara tem que fazer o quê? Tem que ser tirado da sociedade. Esse é o choro do pai. Do pai ali, ó, de pegar a criança no colo, olha os olhinhos dela. É o fim do mundo, né, gente?